Aleluia! Glória a Deus, meus irmãos. Como diria o pastor Joel, só o sangue, viu, meus irmãos? Só o sangue de Jesus. Temos que clamar o sangue de Jesus sempre em nossas vidas, que temos contra qualquer impedimento. É aquele que se o mundo inteiro. Não estamos aqui por acaso. Nós somos pessoas vivas da Deus Todo-Poderoso, da garantia, de Deus aqui, para mais um momento. Na verdade, é o primeiro dia para falarmos de maneira mais pontual do poder do secreto. Você que vai assistir essa programação gravada, que Deus te abençoe. Rique e poderosamente, que o seu coração possa ser aquecido, que a sua mente conversa com o propósito de Deus para esse projeto, para a estabilização. Que já deixa eu cumprimentar a irmã Nayara, os irmãos estão aí no nosso grupo do WhatsApp. Você que ainda não está no WhatsApp, por favor, deixe aqui o seu contato para que a gente possa colocar você ali no grupo e você pode então estar sendo informado tudo que vai acontecer. E a partir de amanhã já começaremos a enviar material de algo precioso para realmente trazer você dentro da sua mente, da sua alma, para que a gente se sinta atraído, atraída a este certo. A proposta do poder que flui do secreto é justamente a proposta de um relacionamento íntimo com Deus, de você de fato trazer Deus para o lugar de prioridade na sua vida, de fato você entender que o porquê de você isso aqui, do seu fôlego, da sua saúde, da sua capacidade, tudo é dele. Um relacionamento com Deus em que ele se torna uma terciária ou em qualquer outro lugar que não primeiro lugar, que não lugar de prioridade. Quem está fazendo passos aí, você vai perceber a lentidão da minha parte. Mas com geração em que essas informações rever a sua agenda e realmente é algo que no mundo espiritual vai haver uma resistência, tem que romper com a resistência, que não vamos experimentar um outro nível, um nível mais profundo do nosso Deus, para assuntos mais altos da revelação da sua palavra, trazendo resultados sejam por fruto ou por manifestações. Isso é muito valioso. A ideia de você servir novo, que é da graça, a sua mente. Eu quero dizer aqui essa audição, de novo, na mente especial, a sua mente é a do sonho, como que você se imagina, quem você é. Você se torna alguém diferenciado, alguém que passa a ter entendimento e discernimento por conta da meditação, da unção da sua vida e no seu coração. Eu estou aqui, entendo que esse tempo transformador, tanto a proposta de hoje, apesar de irmãos não falar aqui no grupo WhatsApp, que já está para que eles possam estar.
para os irmãos online. Então, como eu dizia para você, não que de nós é aquilo que vai além do que pedimos e pensamos, porque o poder está operando dentro de nós, para que dia a dia possamos avançar para experimentarmos a novidade, experimentarmos um tempo novo para uma nova versão das nossas vidas por conta da revelação de Deus ao nosso coração. Não é por acaso que Oséias declara: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deixa eu também tirar aqui essa notificação para a gente, porque muita gente vai estar aí falando, participando. Então vamos aqui deixar silenciadas as notificações. Aleluia. Enquanto os nossos irmãos eles chegam. Mas é tempo de avançarmos. Hoje temos aqui um tema poderoso, um tema muito especial, que é o fato de que o secreto que transforma vidas, o lugar secreto, ele tem como resultado, para aqueles que vão para o lugar secreto, com um coração sedento, com disposição de verdadeiramente estar com Deus, não tão somente para verbalizar suas necessidades, porque ele já sabe. A mais importante necessidade que temos é amar a Deus, conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Na medida em que isso se torna a prioridade das nossas vidas, as consequências, os resultados são efeitos colaterais. É aquilo que vai ter que acontecer. O fruto vai ter que brotar, o resultado vai ter que vir, a porta vai ter que se abrir, porque é a consequência de você estar priorizando Deus na sua vida. Não há como haver impedimentos na vida de quem conhece a Deus. A palavra deixa claro isso. Daniel 11:32 é claro em dizer que o povo que conhece é o seu Deus. E esse conhecer é tipo um relacionamento íntimo, como aconteceu com Adão e Eva. E Adão conheceu Eva e Eva gerou Caim. Deus, ele tem em nós, através da sua palavra, que é a semente, a expectativa de frutos. E você precisa guardar isso. Você precisa entender que todos os dias que você desperta nessa terra, Deus tem expectativas com a sua vida. Deus tem expectativas que você confie, que você viva pela fé, que você viva confiando naquilo que Ele disse, para que a sua vida manifeste aquilo que Ele fala. Para Deus não há nada difícil ou impossível. Entretanto, ou todavia, poderíamos colocar isso só para ter um entendimento, para termos clareza de que se Deus tem algum problema, o problema dele, se é que eu posso usar essa expressão sem ser herege, sem cometer algum tipo de lapso teológico, é que ele não pode nos obrigar. Ele nos deu a condição de fazermos escolhas e tomarmos decisões. E nós podemos escolher viver pelas nossas habilidades, viver com base e tomar decisões com base naquilo que humanamente temos, conquistamos ou somos, do que ao invés de vivermos por aquilo que Ele fala, viver pelas revelações que o Espírito dele traz ao nosso coração. Na medida em que experimentamos viver com base nas revelações, viver com base no que Deus fala, viver segundo aquilo que o Espírito Santo revela, as consequências é, de fato, vivermos o sobrenatural. E isso de forma a que não vamos ter muito esforço. O esforço, na verdade, é para termos o foco em Deus. Nós temos um esforço para permanecermos firmes na disposição de priorizar o reino e, consequentemente, um relacionamento com Deus que faz com que a agenda diária das nossas vidas não esteja sendo determinada pelas circunstâncias, pela escassez, por aquilo que não temos, por aquilo que as pessoas dizem, por aquilo que o mundo fala, por aquilo que vem por sugestão, por aquilo que são frustrações, por aquilo que são dores, por aquilo que de repente é uma experiência não muito, vamos dizer assim, agradável. Nada disso pode moldar quem somos. Somente Deus, e o poder de Deus, ele é transformador, na medida em que nós nos submetemos à direção do Espírito Santo, que vem por intermédio da palavra trazer essa ação de revelação para transformar a nossa vida por intermédio da mudança da nossa forma de pensar. E, obviamente, o encontro secreto com Deus. Ali o lugar de intimidade, onde você vai se expor, você vai se colocar de forma vulnerável. Deus vai tratar com todas as áreas da sua vida. Pode esperar, meu irmão.
pode crer, minha irmã, você não será mais o mesmo. Você não será mais a mesma. Contudo, temos que romper uma resistência. A resistência da condição natural que estamos vivendo hoje. A resistência de termos uma agenda já lotada de tantas atividades. Quando a gente vai ver, a gente não consegue dar conta verdadeiramente de uma vida que seja modelo ou semelhante à vida que Cristo viveu. Eu não sei se você sabe, mas tem lugares que você não deveria estar indo. Tem pessoas que você não deveria estar mantendo contato. Elas estão sendo distrações na sua vida. Elas estão promovendo aquilo que está mantendo você fora, distante, desconectada daquilo que Deus tem para você nesses dias. Pessoas que conversam com você, não digo que são pessoas ruins, eu não digo que são pessoas enviadas do inimigo, mas são pessoas que não estão olhando para onde você está olhando. São pessoas que não creem conforme você crê. São pessoas que sequer têm expectativas com o que Deus tem para a vida delas. Então, essas pessoas vão estar sempre voltadas para aquilo que é natural, humano, carnal, sinalizando circunstâncias ruins, tendo a partir delas a leitura para as decisões e escolhas da sua vida, quando que para nós não importa se o tempo está a favor ou contra, se tem tempestade, ele vai dizer, acalma-te vento, aquieta-te mar, e nós vamos passar, nós vamos chegar do outro lado. E obviamente, quando a coisa ficar complicada ou difícil, aleluia, nós vamos aprender a viver o tempo da tribulação tendo alegria em nossos corações. Por quê? Porque é o tempo do nosso crescimento, é o tempo do nosso rompimento, é o tempo em que conhecemos a Deus de uma forma que não conheceríamos, porque na bonança, quando vai tudo bem, não há necessidade de fé, mas é justamente quando de fato as nossas habilidades, aquilo que conhecemos e o que temos, não é suficiente para lidar com os desafios que nós enfrentamos, é que Deus se apresenta, para deixar claro que você é o escolhido, que você é separado, e que por isso vamos experimentar a manifestação do poder de Deus, que nos dará entendimento claro do que carregamos, do poder que carregamos, do tipo de relacionamento que Ele quer ter conosco, e que, diga-se de passagem, é um relacionamento íntimo, é um relacionamento sem distrações, porque você vai entrar no quarto e você vai fechar a porta, é você e Deus. Ali você e Deus, você pode e deve, de fato, derramar todo o seu coração, falar de toda e qualquer situação que de repente esteja limitando você, impedindo você, que esteja ali trazendo sobre você algum tipo de paralisia, algum tipo de distorção da realidade, algum tipo de sensação de impotência, de incapacidade. Nada disso caracteriza um homem e uma mulher ungidos. Os ungidos não podem ser parados, porque a unção te capacita a atender a um fim. A unção vem com um propósito, que é te capacitar, te empoderar para realizar o que Deus te chamou para fazer. E é isso que esse tempo vai trazer sobre nós, o entendimento que vem da realidade secreta, do secreto, o poder que flui, a virtude que transborda, a unção que se manifesta porque você está vivendo secretamente com Deus. Amém? Então, temos que nos conectar acerca de que, inicialmente, não vai ser fácil. Claro que não. Por esse motivo, já estamos aí conectando a direção do Senhor para na sexta-feira termos uma vigília. Amém? Tem uma programação que nós vamos lançar a partir da quinta-feira, tá? Do que vai acontecer na sexta, no sábado e no domingo. Teremos uma conferência de arrependimento no domingo, né? Já quero deixar isso aqui claro, nós vamos lançar a programação, né? Pastor Joel é um homem que, louvado seja Deus pela vida dele, que se conecta à direção que Deus nos dá, de forma a sempre se colocar disponível para experimentar o fluir de Deus. E se é uma coisa que a tenda da presença tem como marca na sua vida ministerial, na história dessa congregação, são as conferências de arrependimento. Os momentos em que a congregação para viver a mudança de mentalidade por meio do reconhecimento, erros, pecados, falhas, e também pela necessidade de estar no lugar da intercessão, orando por aqueles que estão vivendo uma vida pecaminosa, uma vida dissoluta, uma vida perdida, uma vida afastada de Deus. E viver a conferência de arrependimento, tendo a sequência das informações, das instruções, da orientação para essa campanha, nos dará um início de campanha poderoso, porque é Deus quem fala. Meu irmão, olha, vai ser um tempo de recompensas, amém? Um tempo de restituições. Nós falamos isso no culto de ontem, o Senhor trouxe esse direcionamento, tá? Para entendermos que independente
Amém? É bom que você tenha essa expectativa, é bom que a sua fé se aqueça, que você de fato se torne alguém que não aceite, seja inconformado de não viver manifestações de recompensas, de respostas, de portas que se abrem, de pessoas que são alcançadas por intermédio da sua vida, de testificações no seu interior, de coisas que sequer você imaginou que poderia viver e que vão acontecer, de presentes inesperados. Por quê? Porque é Deus quem vai recompensar. E Deus, ele tem uma forma de nos recompensar que é extravagante. A palavra diz, Efésios 3:20, que ele é aquele que faz muito mais além do que pedimos ou pensamos, pelo poder dele que está operando em nós. Então você que está aqui assistindo, né, mais uma vez é um pedido que eu faço para você, em nome de Jesus, que você compartilhe esses vídeos, que você convide pessoas. Estamos aí, hoje conseguimos, eu louvo a Deus pela vida do meu filho, é alguém que recebeu essa graça da parte de Deus, desenvolveu esse dom na área dessa coisa artística aí, que vem da mãe dele, né? Nós já providenciamos, ele providenciou para a gente aí, já as imagens que vão estar nos stories, as imagens que vão estar no feed, para que possamos de fato ter as nossas redes sociais divulgando esse momento e atraindo pessoas para que o poder de Deus possa se manifestar e operar na vida delas. E você se tornando esse canal, não tenha dúvida, algo novo te aguarda. Amém? Algo que para algumas pessoas vai ser assombroso, assustador. Como diria o pastor Joel, terrível, porque vem de um Deus terrível. E nessa noite, para irmos para o momento pontual. Olha aí que bom que Ângelo está aqui. Eu até fiquei de estar ministrando isso no grupo aí dos novos convertidos. Nós vamos também ministrar os novos convertidos. Nós vamos enviar diariamente. A partir de amanhã já segue, amém, os posts, as informações. Por enquanto a nossa rotina está aqui às 10 da noite. A partir da quinta-feira, nós vamos divulgar uma rotina para o sábado, para o domingo e, consequentemente, a programação da nossa campanha, que envolverá, né, a cobertura do nosso dia. Para você viver uma vida que prioriza a Deus, uma vida de intimidade com o Senhor, temos que ser semelhantes a Daniel minimamente e a Davi, que era alguém que orava 3 vezes ao dia. Alguém que parava diariamente nos turnos para estar com Deus, para falar com Deus, para ser grato a Deus, para ouvir o Espírito Santo falar, dar a direção, a orientação, ter clareza, se fundamentar na convicção, não andar por achismos, não ficar preocupado com o que as pessoas pensam ou deixam de pensar, não estar baseado naquilo que a realidade circunstancial, que é passageira, aponta para você. Pode ser que você experimente um momento ou que você tenha hoje experimentado um momento não favorável. Isso não determina quem você é. Isso só traz para você a disposição, ou deveria trazer para você uma provocação do desejo de ir para o secreto e de apresentar essa situação para Deus. Porque, a bem da verdade, estamos aqui para viver milagres. Estamos aqui para viver o sobrenatural. Há um livro que nós utilizaremos por treinamento, que haverá um treinamento durante esse tempo. Ao final, nós mobilizaremos o encontro, né? Tem coisas muito legais para acontecer. Ele está até aqui separado, quero mostrar para você. Eu separei ele está separado aqui, deixa eu te mostrar o poder sobrenatural de uma mente transformada. Eu li esse livro umas 3 vezes, né? Esse livro aqui, ó, O Poder Sobrenatural de uma Mente Transformada. É um livro poderoso. E no primeiro capítulo, né, esse livro, ele traz como é que eu digo, Fernando? Uma paráfrase que, para mim, sabe, mexeu comigo, é provocadora. Ela diz o seguinte: é antinatural um cristão não ter apetite pelo impossível. Você vive pela fé. E a fé, meu irmão, é aquilo que vem sobre nós como uma resposta ao que Deus fala ao nosso coração. O Senhor pergunta a Abraão e a Sara, em Gênesis 18:14, se haveria alguma coisa demasiadamente difícil para ele. E a resposta é retórica, não precisa de respostas. Em Jeremias, salvo engano, capítulo 32, há uma declaração do Senhor: haverá algo demasiadamente difícil para mim? Né? Deus é aquele que nos chama para um lugar de desafios.
Esse é o caráter de um homem ungido, de uma mulher separada. Por quê? Porque você pertence, o sangue de Jesus te comprou, o Espírito Santo tem um selo sobre você para falar que você é propriedade de Deus, o DNA do Senhor está em você, fomos adotados, em mim, você, fomos adotados para nos tornarmos filhos de Deus, e essa é uma característica de Deus. Deus é o Senhor dos exércitos, Ele nos chama para batalhas diárias, batalhas que defendem a honra dEle quando vivemos fé, quando não abrimos mão de experimentar o impossível, porque se é possível é tarefa, é coisa que cabe a nós realizar, mas aquilo que vai além, o incurável, tá? O inacessível, o inédito, o nunca visto, isso é da parte dele, e ele está pronto, disponível, disposto a fazer. Sem fé, sem convicção, sem certeza, é impossível agradar a Deus, porque todos aqueles que se aproximam dele, e isso ele tem por expectativa da nossa parte, em especial quando vamos para o secreto, que não somente creiamos que ele existe, mas de que ele é galardoador. Deus é aquele que está pronto para nos surpreender todos os dias. Ele é recompensador. Galardão, meu irmão, minha irmã, é recompensa. Deus é aquele que recompensa todos aqueles que o buscam de todo o coração, que buscam a Ele como sendo Ele a única alternativa. Não há plano B para o ungido, não há plano B para a separada, para o escolhido. Não temos plano B, C ou D, só temos um plano: fé. É pela fé que vivemos. A fé que nos justificou, a fé que nos trouxe das trevas para a luz, a fé que nos faz manifestar, declarar, testemunhar as virtudes daquele que nos trouxe do reino das trevas para o reino da luz, do reino para o reino do império do mal para o reino do Filho amado. Então, eu e você não temos opções. Até então ficavam cheios de opções, por quê? Porque estávamos desfocados. Quando começamos a focar em Deus, pode ter certeza, você vai experimentar um abalo no teu interior. É por esse motivo que hoje estamos falando sobre o secreto que transforma vidas. É dito, certa vez eu ouvi uma frase que dizia que o hábito de falar com Deus muda o nosso hábito no falar com as pessoas. O hábito de se relacionar com Deus muda o nosso hábito na relação com as pessoas. Suas finanças, sua relação na sua carreira profissional, né? A relação na sua casa, na sua parentela, na sua vizinhança. Você será alguém reconhecido. Você será alguém reconhecida. Porque Deus é claro em dizer: eu honro aqueles que me honram. Eu estou um pouquinho desconfortável porque eu não estou vendo os irmãos participando, nem com glória, nem com aleluia, nem com algo do tipo. Porque, honestamente, meu irmão, é algo do tipo, olha, Deus ele fala assim, primeiro, livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Eu honro aqueles que me honram. Você tem ideia do que é a palavra honra? Se você for no dicionário de língua portuguesa, a palavra honra, ela se refere de forma sinonímica ou a partir de um sinônimo a destaque. É como se Deus estivesse dizendo para mim e para você: se você me destacar, eu vou destacar você. Você está entendendo? Se você me destacar na sua vida, se você me colocar na sua vida num lugar onde ninguém acessa, você alcançará lugar onde você nunca imaginou que poderia acessar. Sabe por quê? Porque você vai ser o exemplo dos fiéis. Você vai ser um modelo ao qual Deus poderá usar. Porque no plano de Deus, o projeto dele, o método de Deus atrair pessoas é através de pessoas que já estão num relacionamento íntimo com ele. Faça essa avaliação. Pare e pense. Na sua época em que você veio a Cristo, Ângelo está aí agora, né, recém-batizado, mas se você voltar nos primórdios da sua vida cristã, você vai perceber que você foi atraído pela vida de alguém. Alguém que tinha uma vida reta, uma vida santa, uma vida consagrada, uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de oferta, uma vida de testemunho, uma vida de evangelismo, uma vida de domínio próprio, uma vida em que se manifestava nessa pessoa o reflexo dos 9 aspectos do fruto do Espírito. E é essa a nossa vida, essa é a nossa vida normal.
A nossa vida normal não é estressada, não é uma vida murmurante, não é uma vida de reclamações, não é uma vida de escassez, não é uma vida de confusões, não é uma vida de discussões, não é uma vida em que você está sempre atrasado, você está sempre estressada, você está sempre em cima da hora. Não, é uma vida em que nós caminhamos na direção do Espírito. Romanos 8,14 diz que o Filho de Deus, a filha de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo. E na direção do Espírito Santo você nunca está atrasado, você nunca está perdido, você sempre está consciente de tudo que está acontecendo. Você está vivendo domínio próprio quando o Espírito Santo te governa, te domina e te influencia. É essa vida que flui da realidade do secreto. É essa vida que traz a manifestação do poder do secreto. Agora, existem outros desdobramentos, né? E, para tanto, agora, né, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você, né, eu acredito que sim, né, mas ela é um tanto retórica, né, você já teve momentos em que pareceu que Deus estava longe? Será que tem alguém aqui que possa comentar algo a respeito? E você ter experimentado um tempo na sua vida, né, ou talvez seja até esse momento que você esteja vivendo hoje, né, talvez seja o momento em que você vivenciou na semana passada, quem sabe no domingo, você que infelizmente por algum motivo não esteve na reunião da Tenda da Presença, um tempo muito maravilhoso, um tempo especial demais da parte de Deus, que desatou, que trouxe sobre nós a declaração do Efatá. Deus declarou: está desatado, está liberado, abra a tua boca porque ele vai encher. Os teus ouvidos estão desimpedidos para que você ouça com clareza, sem ruídos, sem qualquer tipo de perturbação, sabe? Os caminhos estão liberados. O detalhe agora é crescer em fé para acessar esse entendimento pela graça de Deus e ganhar o encorajamento por meio do Espírito Santo, que ministra o amor do Senhor, que lança fora todo medo e nos faz avançar na direção do impossível, na direção do inédito, daquilo que nunca foi vivido, que faz você romper com todo e qualquer amargo impedimento. Quando o inimigo se levanta, você vai para cima dele, como Davi fez diante do gigante. Quando a situação traz um panorama, né, de escassez, você invoca a palavra de Deus para que a prosperidade do reino venha sobre a sua vida, porque sobre você, essa foi uma das motivações da vida de Jesus, da vinda de Jesus, para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância, para que sejamos pessoas que auxiliam, que socorrem, que são instrumentos de Deus para atender ao faminto, atender a quem está sem roupa, atender a quem não tem casa, atender a quem está no hospital desassistido, atender a quem está encarcerado, lá esquecido, porque ele disse: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, nu não me vestistes, quando preso não me visitastes, quando doente não me amparastes. E naquele grande dia os que ficarão à esquerda questionarão: quando te vimos assim, Senhor? E ele dirá: todas as vezes em que você deixou de fazer algo por um desses pequeninos, o faminto, o sedento, quem não tem roupa, quem está preso, quem está doente, deixamos de fazer para Jesus. E note, ele não falou quando você deixar de fazer algo por um evangélico. Não. A vida que você tem hoje já não é mais sua. A vida que você tem hoje é uma vida para ser entregue, para que outras pessoas sejam alcançadas, assim como uma foi entregue para que a sua vida fosse alcançada. Essa é a realidade que tem que estar tomando a nossa mente. Então, não sei se tem alguém aqui que pode comentar se já teve algum tipo de experiência onde você teve esse senso: Deus está distante, as minhas orações não passam do teto. Será que tem alguém aqui que já experimentou algo parecido? Né? E como que se você sentisse, eu não sei se tem alguém aqui que tem esse anseio dentro do seu coração. Eu acredito que tem, sim. Se essa pergunta está vindo é porque tem. Tem alguém aqui que tem anseio, desejo de ter mais de Deus, que deseja estar na intimidade com Deus, de conhecer aquilo que Deus só revela para aqueles que o temem, segundo o que está escrito em Salmos capítulo 25, versículo 14. Se alguém aí que puder, né, que tiver manejo, habilidade, puder acessar um aplicativo da Bíblia, por favor, deixe aí nos comentários registrado. Coloca aí o Salmo 25, 14, o versículo 14 do Salmo 25, onde o Senhor declara que Ele tem para aqueles que o temem a revelação dos segredos da aliança, ou seja, a intimidade, aquilo que Ele não revela para todo mundo. Esse é um versículo que poderíamos traduzir da seguinte forma: Deus ama a todos, mas não confia em todos.
Os segredos da aliança são para aqueles que temem. E o temor dessas pessoas, trazendo, fazendo uma hermenêutica para a exegese do texto, a interpretação do texto, porque estamos falando dos Salmos. Salmos está na Antiga Aliança. Então, na Antiga Aliança, é provável que o temor esteja associado àqueles que, de fato, experimentaram algo semelhante, à percepção terrível, como diz o pastor Joel, da presença de Deus que abala a estrutura, como que aconteceu com Isaías no capítulo 6, quando ele diz: ai de mim que sou homem pecador, estou perecendo. Rosiane, querida, Deus abençoe. Mas eu gostaria que, por favor, colocasse o texto de Salmo, capítulo 25, versículo 14. Amém? Se puder, vai ser de grande valia. Aleluia. Amém? Só para acompanhar o nosso tempo aqui. Aleluia. Estamos aí em 30 minutinhos. Então, existiu sim um tempo em que a relação com Deus era com base no temor que vinha do pavor da glória, do pavor daqueles que experimentavam a presença. Daniel caiu como morto, quando a glória veio sobre ele. A mesma coisa aconteceu com João na ilha de Patmos. Porém, na nova aliança, a aliança onde Cristo está habitando no nosso interior por intermédio da ação do Espírito Santo, que nos tornou casa de Deus. Você é casa de Deus, amém? Está escrito aos Coríntios, na primeira carta, se não me engano, capítulo 6, e em outras citações também, que Paulo aí vai fazer essas declarações da revelação do Espírito Santo. E nessa condição, o nosso temor hoje é estar distante dele, é perder a conexão. É estar, sem essa coisa que nos dá essa certeza, que nos faz caminhar tendo uma convicção profunda por conta do amor que ele mesmo derrama, para que o medo seja lançado fora, para que desejemos mais dele, para que tenhamos fome e sede da sua palavra, para que tenhamos expectativas com a manifestação do seu poder, para que a sua graça possa então nos empoderar, garantindo que para aquilo a que fomos destinados, para aquilo a que fomos chamados, motivo do fôlego que temos nessa terra, de que nós vamos atingir o alvo, de que nós não vamos falhar. O temor é de fato não estar atendendo ao que Deus tem para conosco. Para estas pessoas, Deus tem o segredo da sua aliança. Aleluia, Nayara, louvado seja Deus. O Senhor é amigo chegado, íntimo, daqueles que o respeitam, temem ou obedecem. Bíblia viva, louvado seja Deus, Nayara. E os leva a conhecer a aliança que fez com eles. Há uma aliança, uma nova aliança, meu irmão. A aliança feita no sangue de Jesus. A aliança que tira o poder do pecado. A aliança que te coloca na condição de acessar o trono da graça pela intrepidez e ousadia, uma vez que Deus te escolheu. Eu não sei se você tem ideia do que significa Deus escolher você. Até porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos filhos adotados em Cristo Jesus. Por esse motivo, Ele enviou sobre nós o Espírito de adoção, por meio do qual no nosso coração há um clamor de falar de Deus como nosso painho, como um bom baiano, como um bom soteropolitano. Porque a tradução ali do grego para Abba é papai, é aquela declaração bem calorosa, aquela expressão de proximidade com o Pai, não é aquela coisa distante, aquela coisa formal, não, uma coisa íntima. O Espírito Santo clama dentro de nós, Abba, que para nós, baianos, é painho. É como que se você fosse diante de Deus e dissesse papai, meu pai. Aqueles que de repente experimentaram, isso é uma situação que o inimigo providencia, para que tenhamos uma relação distorcida com Deus. Se você teve algum tipo de relacionamento distorcido com o seu pai da terra, essa palavra pai, ela carrega algo poderoso. E ela acaba transferindo para a relação com Deus uma distorção também por conta da distorção da vida do pai com o pai da terra. Só que, como diria minha sobrinha Ana Beatriz, o pai do céu é diferente do pai da terra. E quando você passa a ter uma lente devidamente corrigida, alinhada, uma forma de ver Deus como seu pai, meu irmão, minha irmã, acabou, o acesso do inimigo para trazer pavor, terror, intimidação, perturbação, manipulação da sua alma. Por quê? Porque você sabe quem é o seu pai, ele te escolheu. Olha, um adotado, quem é pai aí, quem é mãe? Tem alguém que é pai e mãe aí que tá aí, pode falar, eu sou pai, eu sou mãe? Alguém aí na audiência? Porque uma coisa é o filho que é gerado,
das entranhas. Você não escolhe, ele nasce. Outra coisa é quando você escolhe adotar alguém. Quando você diz, eu quero você como você é. Deus nos adotou, queridos, sabendo que nós falharíamos, sabendo que nós pecaríamos, ainda assim Ele escolheu você. Ele ama você, como você é, porque Ele sabe em quem você vai se tornar. Ele não está preocupado com os erros do presente. Aleluia. Obrigado, querida. Né? Ilma, obrigado. Né? Ele não está preocupado com o que está acontecendo hoje. Na verdade, a realidade de Deus, a preocupação de Deus é só se nós confiamos ou não nele. Se de fato vamos dar crédito àquilo que Ele está falando por intermédio da sua palavra, pela revelação do Espírito, para que possamos de fato testificar da sua fidelidade. Porque alguém, por favor, registra aí Isaías 64:4, deixa registrado para aquecer a fé da audiência. Tá? Os tempos antigos nunca viram, nem ouviram de um Deus que trabalha por aqueles, não é por todos, aqueles que nele esperam. Quem são estes? Os escolhidos. Quem são estes? Aqueles que foram separados. Isso é para você, meu irmão. Isso é para você, minha irmã, que está aqui agora e não está por acaso. Você não está ouvindo essa ministração por acaso. Você não está sendo ministrado porque assim, haverá um treinamento, teremos um encontro, um retiro, para que tudo que vai ser ministrado nesses dias, em especial nos 21 dias, possa de fato ser algo prático na sua vida. Haverá um tempo antes e depois para a sua vida, creia nisso. Tenha certeza. Hoje eu já comecei a experimentar algo muito sério na minha vida. Uma percepção de clareza, um desejo de sair quebrando, rompendo com tudo que é impedimento, porque é isso que glorifica a Deus. Quando você frutifica abundantemente, salvo engano, está em João capítulo 15, versículo 4 a versículo 8, onde Jesus fala que nós glorificamos a Deus quando damos abundante fruto. Quando a sua vida gera resultados que são incomuns. Quando a sua vida se torna de fato luz para que as pessoas olhem para você e se questionem como é que ele consegue. Como é que ela pode realizar, viver isso? Quando isso acontece, Deus começa a ser glorificado. Por isso não tem jeito de ficarmos vivendo uma vida meia boca. Uma vida aceitando limites, impedimentos naturais e humanos. Porque, repito, pegando mais uma vez o livro aqui, ó, O Poder Sobrenatural de uma Mente Transformada. Abrindo aqui de novo na paráfrase do capítulo 1, que fala sobre você mudar a sua mente. É dito assim, ó, é antinatural um cristão não ter apetite pelo impossível. Deus quer que você viva o impossível. Amém? E isso é o que transforma a sua vida. Então, agora, nós precisamos experimentar algo que mude a nossa forma de pensar. Porque como você se imagina, você se torna. Você não vai além do que você pensa. Se você crê que pode, você pode. Se você crê que não pode, você não pode. É fato. Mas Deus te chama para que você possa diariamente, por intermédio do conhecer e prosseguir em conhecê-lo, há uma revelação no conhecimento de Deus, para que possamos acessar o que está escrito em Provérbios capítulo 4, versículo 18, que é a vereda do justo, o caminho, a vida de quem vive pela fé. Como é que é essa vida? É uma vida que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Deus quer que você brilhe, meu irmão. Deus quer que você brilhe, meu irmão. Foi para isso que você nasceu, para brilhar. Você é luz para este mundo que está em trevas. Não fique preocupado ou preocupada em se ver pelo espelho dos outros, pelo espelho do mundo, onde o mundo pinta ou mostra para você um reflexo com base na cor da sua pele, com base na sua condição socioeconômica, o misericórdia, o bairro que você mora, as roupas que você veste. Nada disso para Deus faz diferença. Porque o que você carrega, você é um vaso de barro que carrega um poder, que a excelência pertence a Deus. Efésios 3:20 fala que nós carregamos um poder e por conta deste poder estamos destinados a viver muito mais além do que pedimos ou pensamos, oh glória. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Chega de ficar limitado. Chega de aceitar os dias, sabe, um dia após o outro, as mesmices dos mesmos dias. É hora de experimentarmos a ação do poder de Deus por intermédio das nossas orações, por intermédio da comunhão que temos com Ele no secreto.
Quando você abrir a porta do seu quarto para sair, se prepara, porque Deus vai começar a falar de você. Deus vai começar a mover circunstâncias para você ficar visível e ali você ministrar e manifestar o caráter que Ele está tratando. O caráter que abre mão do rancor, o caráter que abre mão do ressentimento, o caráter que abriu mão da murmuração, o caráter que abriu mão do passado derrotado, quebrado, frustrado, financeiramente instável, quem sabe até com nome sujo, com dívidas, com incapacidade, impossibilidades. Você não é o seu passado, você não é como você está, você será sempre o resultado daquilo que você crê, porque conforme você crê, a manifestação da glória virá sobre você. É o que está acontecendo hoje, aqui e agora, e que vai ser testificado na sua vida no dia de amanhã. Se prepara. Hoje estamos falando de transformação, o secreto que promove, né, o secreto que promove, aleluia, né, o secreto que transforma vidas. Através da transformação da sua vida, vidas serão transformadas. Porque as pessoas vão perceber que tem algo diferente com você. Há algo novo na sua vida. Por quê? Porque você está experimentando a intimidade com Deus. E note, a intimidade não é passiva, ela é intencional. Não vai haver, irmãos, entrar no quarto hoje, amanhã não entrar, são todos os dias. Você está sendo chamado agora para uma vida que não tem volta. A vida secreta. Uma vida no poder de Deus. Para andar no poder do Espírito de Deus. Que é quem nos ministra ali no secreto. Que é alguém que nos revela aquilo que ele sonda, o Espírito de Deus sonda as profundezas de Deus, para trazer ao nosso coração aquilo que já nos foi dado gratuitamente por conta de Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 10 e seguintes. E aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, já está reservado para você. Por quê? Porque você estará no secreto porque ama a Deus. Quem vai para o secreto vai porque ama, porque quer mais de Deus. E sabe o que vai acontecer com você? Todas as coisas vão concorrer para o teu bem. Se até aqui você não teve essa percepção, é porque de alguma forma o teu amor tinha se esfriado. Mas ele vai se aquecer. O amor por Deus, você vai se pregar falando: Deus, eu te amo, Jesus, eu te amo. E por conta desse amor, as coisas vão concorrer para o teu bem. Até com os teus inimigos, Deus vai fazer você ter paz. Ou melhor, eles terem paz com você, porque você já tem paz com o povo. Você é crente, você é ungido, você é ungida. A palavra diz: no que depender de você, tenha paz com todos os homens. Está no Salmo 25 também. No entanto, nem todas as pessoas querem ter paz conosco, mas aqueles que amam a Deus, o Senhor faz com que os seus inimigos tenham paz com você. Sim, porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam ao Senhor e que vivem segundo o seu propósito. Isso vai ser ativado dentro de você. A clareza do teu propósito. Você vai deixar de ficar divagando, vai deixar de ficar ouvindo opiniões, vai deixar de ficar preocupada com os achismos das pessoas. Porque deixa eu te falar o que eu falei para um aluno hoje. Hoje um aluno me chamou e eu creio que aquilo foi de Deus. Para dizer que ele estava cheio de ódio, cheio de raiva, né? Porque ele fazia bem para as pessoas retribuíam a ele, diferente do bem que ele fazia para elas. Uma conversa totalmente vitimizante, vitimizadora de um vitimista. Eu escutei com clareza, com qualidade, e fiz intervenções muito claras para ele, dizendo muito claro: olha, você não depende do que as pessoas falam a seu respeito. Você não está aqui para depender da opinião das pessoas. Você não é o que elas pensam a seu respeito. O que está na cabeça das pessoas ao seu respeito é a ideia que elas fazem de você. Mas você pode, de fato, viver a escolha de ser quem Deus quer que você seja. Você pode escolher não ter relação com essas pessoas. Você pode escolher não depender de um relacionamento tóxico com pessoas que depreciam você, que desfazem de você, que por sua vez olham para você e não valorizam a sua amizade. Você não tem a necessidade de ficar dependendo que as pessoas sejam como você quer que elas sejam. Para com isso, isso é coisa de gente que gosta de se ver como coitada, como vítima. Você é um protagonista, você nasceu para viver uma vida iluminada, gloriosa, uma vida de vitórias, mas para isso acontecer, meu jovem, você tem que abrir mão de ser vítima. Você tem que abrir mão de ficar dependendo do elogio, sabe, da concordância, depender de que as pessoas estejam sempre favoráveis. Esquece isso, meu filho. Beleza que você é adolescente, vai ter um tempinho para você aprender, mas aguarde o que eu estou dizendo, que isso vai evitar com que você tenha muita dor de cabeça.
E para você que está aqui ouvindo, não é por acaso não, isso é de fato pontual para que você guarde isso também. Se alguém para quem você tem que se preocupar sobre o que pensa é Deus. E os pensamentos dele ao teu respeito são de bem e não de mal, para te dar uma esperança, para te dar um futuro. Em algumas traduções, os pensamentos de Deus ao teu respeito é para te prosperar, te fazer dar certo em tudo que você faz nessa terra. Por quê? Porque você foi separado para isso. Tu é filho de Deus, homem. Você é filho de Deus, mulher. Então, por conta disso, não tem outro estilo de vida que não a vida onde o próprio Deus ministra favor abundante sobre nós. Isso é transformador. Eu não sei quem poderia estar aí, né, contribuindo, deixando um registro. Como que está sendo para você ouvir essas palavras? Que tipo de sentimento está vindo no seu coração? Que tipo de testemunho você pode deixar aqui nesse momento do que está vindo ao seu coração? O que está subindo ao seu coração? O que está tomando a sua mente? Será que você está conseguindo, sabe, ter aquele tipo, como que numa ilustração, né? Sua visão se ampliando. Você tendo agora uma perspectiva. Pastor, o que é isso? Quando você começa a enxergar além do que você estava vendo. Quando você começa a ver que Deus tem mais para a tua vida. Que você não tem que ficar limitado ou limitada ao que você está vivendo hoje. Ou de repente um momento ruim que você viveu hoje, desfavorável, de repente como que aconteceu com esse aluno, um relacionamento tóxico, alguém que te falou algo, alguém que pelos bastidores aí estava falando mal ao seu respeito. Isso mexe muito com a gente, né? Porque nós carregamos esse senso de pertencimento, a necessidade de estar com as pessoas, mas entendendo claramente que não, a dependência é da graça de Deus e não das pessoas. Aleluia! Eu não sei quem pode dizer amém para isso, mas é libertador. Você caminhar entendendo que ninguém te deve nada, é você quem deve amar as pessoas. A palavra diz em Romanos capítulo 13, não deva nada a ninguém senão o amor. Ponto. E ninguém te deve nada. Por quê? Porque Deus já te deu tudo, trazendo você para um lugar onde Ele abre o teu entendimento e enche o teu coração de amor para que você saiba que você pertence a Ele. Que você é propriedade exclusiva de Deus. De que Ele te ama e te amou de tal maneira. Você não pode ver aqui, né? Está bem aqui no meu escritório. Tem alguns papéis onde eu deixo ali versículos bíblicos para que diariamente eu não me esqueça. Romanos capítulo 8, versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Olha só, Deus entrega a Jesus em sacrifício para ter a mim e a você de volta. Como é que Ele não vai nos dar tudo, além do que pedimos ou pensamos? E por favor, tá? Não para ficar escutando esses teólogos de plantão que querem dizer para você o que é que Deus vai te dar, porque o que Deus vai te dar é o Espírito Santo que vai revelar o teu coração. Deus é um pai, e pai geralmente faz mimos com os seus filhos. Eu, como pai, quero surpreender sempre o meu filho. E note que eu sou um homem falho, como diria Jesus, um homem mau, passivo de pecados. Será que se meu filho pedir pão, eu vou dar pedra para ele? Se meu filho pedir peixe, eu vou dar o quê? Serpente para ele? Se ele pedir ovo, eu vou dar escorpião para ele? É claro que não. Jesus falou, é claro que vocês não vão dar essas coisas para os filhos de vocês. É óbvio que vocês vão dar pão se o filho pedir pão. Se o filho pedir peixe, você vai dar peixe. Se pedir ovo, você vai dar ovo. Você não vai dar algo ruim para o seu filho. E se vocês, Lucas capítulo 11, a partir do versículo 13 seguintes, se vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais dará o Pai do céu, aleluia. Quanto mais dará o Pai do céu para aqueles que pedirem. Mas não é pedir, porque Jesus, ele primeiramente começa a ensinar como orar. É o capítulo 11 de Lucas. Porque os discípulos o vêm orando, e quando eles se aproximam, ele vai e diz, Senhor, ensina-nos a orar. Mestre, ensina-nos a orar. Porque João ensinou os discípulos dele a orarem. E aí ele diz, quando você for orar, ore assim. E aí vem a instrução de como a sua oração tem que estar preenchida. Mas, com o tempo, essas instruções acabaram se tornando uma oração, que é a popularmente conhecida oração do Pai Nosso. E ali ele começa dizendo, ore chamando Deus de Pai. Reconheça que Ele é santo, está nos céus. Né? Invoque o pão diário.
Invoque o reino. Sabe, peça perdão conforme você perdoa as pessoas que te devem ou te machucam. Permita que Deus perdoe vocês como vocês perdoam. E depois de ensinar tudo isso, ele diz, olha, então agora pede. Só que esse pede, esse verbo pedir em grego, é um verbo contínuo. É pedir, pedir até receber, porque ele diz, todo aquele que pede nessa intensidade, nessa disposição, recebe. Todo aquele que busca, busca, busca até encontrar, vai achar o que está buscando. E para todo aquele que bate na porta, e bate, bate e vai batendo, ela vai ter que se abrir. Aí ele vai lá e faz uma ilustração com um amigo inoportuno que vai pedir pão, chegando no horário avançado, e o outro está dormindo, e ele diz, olha, poxa, eu já fechei a porta, está todo mundo na cama, sinto muito, mas eu não posso, mas o amigo continua pedindo. E aí Jesus falou, ele não vai se levantar porque é seu amigo, ele vai se levantar para dar pela tua importunação. E ele fala, Deus não é assim não, ele vai dar porque ele quer dar, ele vai dar porque ele quer que você peça, ele vai dar porque ele tem prazer em dar, e aí ele vai construir no final essa conclusão. Será que você que é pai, se seu filho pedir pão, você vai dar pedra? Você vai ignorar, você não vai dar nada? E ele diz, se vocês sendo maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais dará o Pai do céu? E o Pai agora está nos dando, irmãos, a oportunidade de estarmos com Ele no secreto. Ele quer você no secreto. Ele quer se revelar o seu coração em intimidade. Você nasceu para isso, nascemos para ter intimidade com Deus. E é isso que vai fazer de você uma pessoa extraordinária, uma pessoa fora da curva, uma pessoa diferente, uma pessoa movida, uma pessoa que de fato vai entender quem você é por conta do que Deus fala de você, não por conta das suas limitações, não por conta do que as pessoas dizem a seu respeito. É poderoso, é transformador. Aleluia. Diga isso, é poderoso. O que Deus tem para mim, diga assim, escreva aí, o que Deus tem para mim é um poder. Deus tem poder para a minha vida. Né? Um poder que brota do secreto. Um poder que brota da intimidade. Toda pessoa que tem intimidade, irmãos, ela vive algo poderoso em relação à pessoa que ela tem intimidade. Né? E já quase encerrando, estamos chegando aí a 51 minutinhos. Né? Não vamos passar dos 60. Né? Nós temos aí, nesse momento, onde é interessante entendermos que a ideia de transformação pela vida no secreto, ela tem como ilustração, porque Jesus nos ensinou que o Pai, ele vê o que acontece no secreto e nos recompensa publicamente. Aleluia. Mas você sabe por quê? Sabe, porque a transformação começa de dentro para fora. Tá? Deus primeiro trabalha no oculto para depois manifestar o visível. Deus, escreva isso, por favor. Deus trabalha no oculto, no escondido, para então manifestar aquilo que será visível. É o que vai acontecer com você. Amém? Contudo, eu tenho uma ilustração para que você tenha essa clareza, para que você não se disperse. Eu não sei se você conhece a história do bambu chinês. Antes dele vir para fora e crescer, vários quilômetros acima, ele primeiro cresce para a profundidade da terra. Né? Ele primeiro desce ao profundo. Primeiro o bambu ele vai para o profundo. Tá? Para depois ele despontar para fora. É assim que vai acontecer conosco. É de dentro para fora. Muita gente não vai entender, vai pensar até como é que pode. Né? Ele estava assim, de repente nada, não é do nada. É da vida secreta que vai brotar a realidade transformadora da sua vida. Amém? Então, aleluia. Nós temos aqui, deixe-me ver, já estamos no finalzinho e tem algumas observações para nós trazermos. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer, fique à vontade. Eu pedi que você que está aqui registrasse aí, né? Deixasse registrado que tipo de experiência você está tendo com essa live, com esse momento, com as instruções que estão vindo para você hoje. Né? Amanhã temos mais instruções. Amém? Deixa-me ver aqui. Eu até gostaria de fazer essa pergunta, né, de que se alguém aqui já teve alguma experiência marcante com Deus no secreto,
algo que você não esquece, que você já viveu com Deus. Será que tem alguém aqui que já viveu algo que pudesse deixar registrado, resumidamente, o que você já viveu no secreto, né? Que te marca, que você sabe, foi aquele momento que você entrou ali no quarto, fechou a porta, e ali você derramou o seu coração, você falou com Deus. Um pouco tempo depois, quando você abriu a porta, que você voltou para a vida pública, Deus publicamente honrou a sua fé. Será que tem alguém aqui que tem alguma experiência, né? Que tem alguma experiência de vida no secreto para deixar um testemunho para a gente, breve, registrado? Enquanto a gente vai aqui se aproximando do final, né? Aleluia. E a partir, né, amanhã, hoje, segunda, terça, vai no WhatsApp, nós vamos estar divulgando o material que estamos usando, né, nas lives, e existe alguns exercícios para você poder realmente se envolver, para você poder refletir, para você poder praticar, para que você vá se aquecendo. Essas lives, o objetivo delas é trazer um aquecimento, uma fundamentação. Opa, a nossa amiga, acho que é Joilma, ou Eloilma, né? Acho que já teve, e dá para deixar escrito aí, querida, qual foi sua experiência, né? Então, como eu dizia, essas lives, elas estão acontecendo para deixar você aquecido, deixar você aquecida, para realmente preparar o terreno do seu coração, por assim dizer, com ilustração, adubá-lo, né? Deixar você com um coração fértil, né? Deixar você com fome e sede, mais do que Deus tem. Então, para isso, nós estamos trazendo orientações e também esse material vai como PDF no grupo do WhatsApp. Você que ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, por favor, manda aí no direct o teu contato, porque nós vamos sim colocar você lá no grupo para que você possa receber os materiais, para que você possa estar sendo informada do cronograma, né, das orientações que virão para essa jornada, para essa campanha, né? Estou tendo conhecimento e crescimento espiritual. Eita, tia Janda, louvado seja Deus, sim, sim. E peço para você, por favor, compartilhe, né? E também compartilhe o link, chame pessoas. Você poderia estar chamando pessoas agora, teremos a oração final. Você pode também enviar, né, no direct seus pedidos de oração. Estarei a partir de todas as noites, né? Nós temos um propósito aí com alguns irmãos, e muito em breve isso vai ser público. Acredito que até o final dessa semana vamos tornar público um programa que estamos fazendo às 23 horas e 59 minutos. Nós vamos começar um programa profético, um programa de declarações, para você começar o seu dia debaixo de declarações da palavra de Deus. Tá? É o programa Novo Dia, Novo Tempo, Novo Você. É o programa para você despertar, você viver a viração do dia em novidade de vida por meio da palavra de Deus. Então, por enquanto, ele está sendo trabalhado aí no secreto, na oração, mas por esses dias, quando ele vier, nós vamos sair da programação da live para entrar na programação da oração das 0 horas, a oração profética, a oração onde declaramos o dia que vamos viver com base naquilo que estamos crendo, da intimidade que temos com Deus. Chega de dias onde ficamos reagindo às circunstâncias. Nós teremos dias em que nós vamos nos colocar para gerar as circunstâncias que queremos viver. É possível? Claro que é. É possível fazer acontecer se você crer. As atitudes que você vai ter, os posicionamentos que você vai desenvolver, tudo isso vai trazer reações, tudo isso vai trazer consequências, e é você gerando as circunstâncias que você quer viver. É você não temendo desafios, é você avançando pela fé, na direção do Espírito, sendo conduzida e guiada por revelações que virão ao seu coração e que, por sua vez, trarão resultados para a glória de Deus, testificações de que Ele é com você, né? Momentos poderosos para vidas serem alcançadas, curadas, transformadas, restauradas por intermédio da tua vida como instrumento vivo nas mãos de Deus. Eu penso que isso é glorioso. Eu não sei quanto a você, o que você pensa, mas para mim é poderoso. Eu vou falando essas coisas e vou sendo ministrado por elas, né? E isso para mim é demais, é sensacional. Então, eu agora, já estamos aqui a 58 minutinhos e 20, né? Há uma pergunta: como entrar no secreto e ser transformado? Passo 1, priorize seu tempo com Deus. 2, feche a porta, ou seja, elimine distrações. O segredo do secreto é fechar a porta para o mundo para abrir a porta para o céu. Passo 3, cultive um relacionamento verdadeiro. Não se trata de orações vazias no secreto, mas de uma comunhão real com o Pai, porque o Pai já sabe o que você sente, o que você carrega. Ele espera só que você vá para esse lugar para ser sincero, para ser honesta, para derramar o coração. Está sentindo raiva por conta do que fizeram com você?
está, sabe, sentindo aquela coisa, aquela amargura, fala com Deus. Fala com Deus no secreto, derrama o coração e você vai ver como que uma nova versão de você vai brotar dessa realidade. Amém? O Guilherme está aqui participando bem. Louvado seja Deus pela tua vida, minha querida. E ela disse que no ano de 2012, durante a minha gestação, passei por um momento muito crítico de enfermidade. E eu acredito que isso deve ter gerado uma movimentação na vida de oração dessa mulher. E ela está aqui testemunhando. E creio que experimentou a vitória por intermédio do poder de Deus. Amém? Então estamos chegando agora aos 60 minutinhos, daqui a exatamente 15 segundos, então é tempo de nós orarmos. Sermos gratos a Deus por este momento, e aqui fica para você o convite, né, de você decidir participar dos 21 dias, investir nesse tempo com Deus, né, e digo para você, vamos juntos, amém? Vamos juntos. E o importante é perguntar quem topa participar desse desafio. Se você vai participar do desafio dos 21 dias, né, para experimentar o poder do secreto, declara aí, eu quero, ou melhor, eu vou, né, eu vou participar, né, declara aí, escreve, eu vou participar. Nessa hora, eu louvo a Deus por este tempo e quero declarar sobre você esse tempo de recompensas, que é resultado da intimidade com Deus. O nosso foco não é no que Deus pode fazer, o nosso foco é experimentarmos mais de quem Ele é. E isso te moverá em adoração. Isso vai alcançar a tua casa. Isso vai trabalhar no seu interior e onde quer que você vá, como o Senhor falou para Josué, Ele será contigo. Isso fará com que você prospere o seu caminho, porque você vai estar em linha com Deus, você vai estar em concordância com Ele. Você não vai apartar da sua boca o que Ele fala, você vai meditar no que Ele diz e você vai praticar o que está escrito. Qual é a condição? Você vai fazer o teu caminho prosperar. Em o nome de Jesus, Deus fará o teu nome famoso sobre a terra. Ele vai exaltar a sua vida, por quê? Porque você vai se humilhar no secreto. E a palavra é clara em dizer que Deus exalta aquele que se humilha. A graça de Deus será um favor constante, abundante, transbordante na tua vida. Eu profetizo sobre você. Por quê? Porque você é aquele e é aquela que vai honrar a Deus. Como diz primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Se você honrar a Deus, Deus vai honrar você. Se você destacar Deus, Deus vai destacar você. O brilho da glória do Senhor vai brilhar diante da tua face. E a sua vida será semelhante à vereda do justo. Vai brilhar mais e mais até se tornar dia perfeito. Eu creio e profetizo sobre você e a sua casa o brotar do poder de Deus trazendo cura para os relacionamentos, cura para a alma, trazendo a movimentação no interior das pessoas por intermédio daquilo que vai sair da tua boca, por intermédio do testemunho da tua conduta. Pessoas que estão distantes, separadas, te procurarão, serão atraídas pela glória que está sobre você, pelo poder que está operando no teu interior. Isso não é brincadeira, é Deus falando na sua vida, no seu coração, por conta do secreto da intimidade. Então, em nome de Jesus, você que crê, concorde, entre em concordância com esta oração, ligue isso aqui na terra, porque ligado nos céus, o amém de Deus virá sobre nós, para testificar a palavra que é dele, que não volta vazia. Você vai viver, você vai experimentar muito mais além do que você está pedindo ou pensando, porque o poder de Deus opera na tua vida. E virão palavras que de forma específica, recortada, darão direção a cada pessoa que estará participando, de coração, a cada pessoa que está ali, convicta, com a certeza de que Deus a espera no lugar secreto. Ele mesmo, por intermédio do Espírito Santo, vai levantar pessoas que te mandarão mensagens, vai levantar pessoas que ligarão para você, que te encontrarão nos momentos de culto público, para testificar, assim diz o Senhor a seu respeito. O teu coração vai estremecer e um tempo novo estará sendo inaugurado sobre a sua vida, para que você possa desfrutar dos sinais que seguem a fé daqueles que creem. Eu declaro sobre a sua vida e espero que você creia e receba no seu coração em o nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Um forte abraço, a graça e a paz e até amanhã às 22 horas para mais um momento, mais uma live onde falaremos sobre o poder do secreto. Tchau, tchau. E não esquece, envie os vídeos,
Amém? Envie esse vídeo, não esquece, envia no direct o seu contato para que você esteja no grupo do WhatsApp, que muito em breve vai começar a receber os materiais, as informações e o cronograma da campanha, em nome de Jesus.